Romanos capítulo 12. Alguém me pediu para fazer uma recapitular sobre alguns temas centrais de Romanos. Tentarei fazer isso em pelo menos uns 5 minutos introdutórios, e de fato eu o farei porque o texto também pede que nós o façamos. Romanos capítulo 12, nós já estudamos o versículo 1 e 2 de Romanos 12. Versículo 1 e 2, nós estudamos sobre a adoração cristã, os fundamentos da adoração cristã. E Paulo ele sempre vai nos obrigar, de fato, a fazer uma visitação ao que ele já tinha falado anteriormente. Não é diferente do versículo 3 ao versículo 8. Do versículo 3 ao 8, Paulo está falando sobre a autoimagem do crente, como o crente tem que se enxergar de uma forma madura e equilibrada, com a justa medida, com maturidade. E nesse sentido, ele vai explorar o tema graça. Versículo 3 ele diz: porque pela graça, por isso que sempre faz jus, é necessário voltarmos a alguns temas. Mas não vamos me delongar nesses temas, apenas relembrar alguns conceitos para refrescar nossa memória. Os irmãos lembram o que é justificação em Romanos? É o quê? Ser considerado justo. Quais são as implicações disso? Nós somos justos? Não. Deus te trata como se você fosse. Que tipo de justiça Deus enxerga em você? A justiça de quem? Isso é justificação. Toda a obediência de Cristo recai sobre você. Toda a sua desobediência recaiu sobre Ele. Redenção, alguém lembra o que é redenção? Compra de um escravo. Compra de um escravo. Significa que Cristo nos comprou na cruz, nos libertou do império das trevas, nos libertou do domínio do pecado. João 8,32, se conhecereis a verdade vos libertará. João 8,34, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso é redenção. Propiciação, vocês lembram o que é propiciação? É o quê? O aplacar da ira de Deus. Qual foi o exemplo que nós usamos? Para-raio. Nunca diga que justificação é para-raio, tá? Foi só o exemplo que eu usei, tá? Propiciação é o desviar da ira de Deus. A ira de Deus que cairia sobre nós caiu em quem? Cristo. Muito bem. Justificação, propiciação e predestinação. O que é predestinação? Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo para vivermos na glória com Ele. Eleição é a mesma coisa. E o último, santificação. Alguém lembra o que é santificação? Tecnicamente, é o processo pelo qual o Espírito Santo nos transforma na imagem de Cristo progressivamente, usando como meio para isso as tribulações, a palavra, a oração e o relacionamento com o crente. Isso é tecnicamente falando. De uma forma simples, santificação é o quê? É Deus nos tornar parecidos com Jesus aos poucos. Ok? E glorificação é o encerramento desse processo, é a conclusão desse processo. Ok? Muito bem. Então vamos agora para o texto, feito esse pequeno resumo aí, que é de certa forma um resumo de Romanos. Vamos para o texto. Uma autoimagem equilibrada acerca de si mesmo. O cristão precisa se enxergar de uma forma equilibrada, uma autoimagem equilibrada. Versículo 3 até o versículo 8 será a nossa análise de hoje. Será a perícope que nós iremos estudar. Vocês lembram-se o que significa perícope?
Não existe o lote, o terreno. Você compra um lote, compra um terreno. Ou você compra um terreno e divide em lotes. Você não pode fazer isso. Então você tem um capítulo da Bíblia, você vai dividir em pequenos lotes. Esses lotes são as perícopes. É quando encerra-se um assunto, ok? Ele começa um assunto, aquele assunto, aquela ilha de assunto ali é uma perícope. Começou um novo assunto, já é uma nova perícope. Entenderam? Versículo 1 e 2 está falando de adoração, culto agradável a Deus. Isso é a perícope. Versículo 3 a 8 está falando de dons espirituais. Não é isso? É uma nova perícope. Então, todas as vezes que eu falar esta perícope, vocês já vão entender. O pastor está falando de que o que é perícope? É uma quantidade de versículo que fala de um assunto só. Tá bom? Então, vamos lá. Versículo 3 diz o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo. Então, o que é central nesta perícope é pensar acerca de si mesmo. É o coração dessa perícope. Como você tem que pensar acerca de si mesmo, como você tem que se enxergar no reino de Deus. Por isso que eu coloquei como título, autoimagem. Como você se enxerga, como você pensa acerca de si mesmo. Não pense de si mesmo além do que convém, além do limite. Antes, pense. Então ele volta a palavra, o verbo pensar. Pense, eu tenho que pensar como? Com moderação, com equilíbrio, com maturidade. Para que você tenha uma autoimagem equilibrada, acurada, madura, é necessário que você faça uma limpeza em sua mente. Porque a nossa mente, quando nós nos convertemos, nós trazemos muita sujeira do mundo, muita impropriedade do mundo. Precisamos fazer uma limpeza em nossa mente. Por isso que antes de falar que nós devemos ter uma visão equilibrada acerca de nós mesmos, ele primeiro nos orienta a fazer uma limpeza nessa mente corrupta que é a nossa mente. Por isso que no versículo de número 2 ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos através do quê? Pela renovação da vossa mente. Então, para que eu possa ter uma visão equilibrada acerca de mim mesmo, eu tenho que transformar a minha mente, ou renovar a minha mente, ok? E nós iremos entender, meus irmãos, iremos estudar nesta noite, essa autoimagem equilibrada do cristão. Ela consiste em 3 partes principais, anote nas tábuas do seu coração. Primeiro, consiste em uma autoimagem equilibrada da salvação, ou na salvação. Você tem uma autoimagem, como você se enxerga no processo de salvação. Isso é importante. Onde você entra nesse cenário da salvação? Você é um agente ativo ou um agente passivo na salvação? O que vocês acham? Vocês na salvação, vocês são agentes ativos ou passivos? Então, uma autoimagem equilibrada na salvação. Em segundo lugar, nós iremos estudar sobre uma autoimagem equilibrada no serviço. Como você se enxerga no serviço a Deus, de forma equilibrada. E por último, nós iremos estudar sobre uma autoimagem equilibrada no chamado. Deus te chamou e te capacitou. Como você se enxerga dentro deste chamado? Então, são os 3 pontos do tema de hoje. Vamos lá, meus irmãos. Uma autoimagem equilibrada consiste em primeiro lugar, numa autoimagem equilibrada na salvação, no processo salvífico. Tá? Por que nós precisamos ter uma autoimagem equilibrada no processo da salvação? Versículo 3: cada um pense de si mesmo, não além do que convém. Por quê? Por causa da graça que nos foi dada, versículo 3, porque pela graça que nos foi dada. Quando que o crente pensa além do que convém na salvação? Quando ele não enxerga a salvação através da graça que lhe foi dada. E há muitos crentes que têm dificuldade de entender isso, já falei. Isso eu estou repetindo o assunto porque Paulo repete o assunto. Se Paulo repete o assunto, então eu vou repetir o assunto, porque está na Bíblia. Se está na Bíblia é a palavra de Deus, então não é a palavra do Leandro. Muitos crentes não aceitam a graça. Essa carta de Paulo aos Romanos foi dirigida a quem? Aos Romanos.
Esses romanos aqui eram o quê? A igreja. E por que ele fala tanto de graça? Graça, 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 pela graça, pela graça, pela fé, pela graça. O tempo todo. Se ele está falando para pessoas que já são salvas. Porque os crentes têm dificuldade de entender isso. Os crentes preferem acreditar, não todos, os mais maduros na fé já entendem isso, mas crentes que não são maduros na fé, eles têm dificuldade de acreditar que a salvação é puramente uma obra da graça de Deus. Tem dificuldade. Por isso que Paulo fala, ele dá ênfase no texto grego aqui, tem uma ênfase. Porque o que é graça? Você sabe o que é graça? Defina para mim o que é graça. É um favor que você não merece. Se é um favor, então já é algo que está sendo dado, ok? Deus já está te dando. Não precisava ele dizer, é uma graça que nos é dada. Quando ele fala no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, não precisava ele dizer que me foi dada, porque se foi pela graça é porque foi dado. Entenderam a lógica? Se foi pela graça é porque foi dado, não precisava ele falar, a graça que me foi dada. É que nem sair para fora e entrar para dentro. Não é? A graça que me foi dada significa o seguinte, ele está enfatizando uma verdade, porque é importante. Como que você tem que se enxergar no processo de salvação? Como você tem que olhar para si mesmo, pensar acerca de si mesmo, como um sujeito passivo na salvação, em que você recebeu de graça essa salvação. Essa salvação, você recebeu de graça por causa das misericórdias de Deus. Versículo 1 diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Foi pelas misericórdias de Deus. Versículo 32, porque Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar o quê? Misericórdia. Entenderam, meus irmãos? Como que você tem que se enxergar na salvação? Como um alvo da graça de Deus. Essa graça de Deus, ela se revelou a você por causa da misericórdia. Rogo-vos pelas misericórdias. Deus encerrou todos na desobediência para usar de misericórdia com todos. Por isso que você também tem que ser misericordioso. Versículo de número 8. Ao que exorta, faça com dedicação, que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. E quem exerce? Misericórdia. Daqui a pouco nós vamos analisar a misericórdia enquanto dom e a misericórdia enquanto mandamento. Enquanto dons, poucos têm o dom de misericórdia, mas enquanto mandamento, todos têm a obrigação de ser misericordiosos, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Ele nos salvou por causa do seu grande amor com que nos amou e porque ele é rico em misericórdia, Efésios 2:4. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Isso é graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, Efésios 2:8. Tudo isso não é de obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3:20 diz que não, é independente de obras da lei. Romanos 3:28, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, mas é pela graça. Romanos 5:1 diz, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus. Romanos 5:2 diz, pelo qual nós temos igualmente acesso a esta graça. É de graça. Você tem dúvida que você vai entrar no céu de graça? Como você se enxerga? Como você se enxerga dentro da salvação? Eu vou perguntar para a ala esquerda. A ala esquerda geralmente é mais problemática no Brasil. Meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para sermos salvos. Perguntarei para a extrema-direita, conservadores, liberais. Meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para sermos salvos? Não. Agora perguntarei para vós outros, por que nós não precisamos nos esforçar para sermos salvos? É isso aí. Ninguém entendeu nada, mas é isso aí. Porque todo o esforço já foi feito, aonde? Na cruz. Por isso em Cristo nós encontramos o quê? Descanso. Lembra do Salmo 91? Descanso. Só que o seu coraçãozinho, ele é pernicioso.
Constantemente você vai ser tentado a acreditar que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, ou você tem que vigiar para não perder a sua salvação. Porque o seu coração, ele é um coração que não presta, corrupto. Então você tem que se policiar constantemente. Você tem que dizer para o seu coração, não, é pela graça. Aí o diabo ainda fermenta e diz, não, mas você pecou um pecado horrível. Aí você diz, mas todo pecado é horrível. Você é salvo pela graça. Ok, meus irmãos? Uma imagem equilibrada do cristão consiste, em primeiro lugar, numa imagem equilibrada na salvação. Em que sentido? Que você tem que se enxergar como um sujeito passivo. Deus te transformou, Deus te salvou, tudo pela graça. A única coisa que você fez na salvação foi se converter e se arrepender. Mas antes que você se glorie, a conversão que você teve foi Deus quem deu, porque Deus é quem opera em vós tanto querer como efetuar. Antes que você se glorie, você só se arrependeu porque o arrependimento é um dom de Deus, é um presente. Os gentios lá em Atos se converteram, se arrependeram, todos aqueles que foram destinados para a vida. Deus lhes concedeu arrependimento. A fé que você teve, você creu, mas você só creu porque Ele te presenteou com a fé, porque a fé é um presente, é um dom de Deus. Porque é dele, para ele são todas as coisas, não sobra nada de nós. João 15:5 diz que sem ele nada podemos fazer. Então, você estava morto, ele te regenerou, te justificou, te redimiu, te propiciou, te transformou, te fez nascer de novo, te libertou da escravidão, e você completamente passivo, te libertou da cegueira espiritual. Só faltou uma coisa, você dizer sim, que você ficou com os olhos abertos, enxergou a salvação, entendeu a salvação, estava morto, ressuscitou espiritualmente, agora você está apto a dizer sim. Mas você não vai conseguir nem dizer sim se o Espírito Santo não te ajudar, porque Ele que opera no querer e no efetuar. Ok, meus irmãos? Então não sobe espaço para o homem. A salvação é um dom de Deus, é uma graça de Deus, é um presente de Deus. A única coisa que nós precisamos ter, a única coisa que nós precisamos fazer para ser salvos é crer em Cristo de todo o coração. Tá? Um dia eu perguntei assim, o que nós temos que fazer para ser salvo? A pessoa disse, nada. Eu falei, danou-se, até o diabo vai para o céu. Não é? Não precisa fazer nada. Complete a frase, nada a não ser crer de todo em quem? Como único e suficiente Salvador. Okay? Crer em Cristo, o diabo crê. É como único e suficiente Salvador, e crê de todo o coração, porque muitos dizem que creem, mas é de todo o coração, ok? Muito bem, meus irmãos. Uma autoimagem equilibrada na salvação, você se enxerga como sujeito passivo dessa salvação. Obviamente que uma vez que você entendeu que a salvação é de graça, você não precisa fazer nada a não ser crer, você vai ser constrangido a ter uma vida de gratidão e de santificação diante de Deus. Se você não sente esse constrangimento, é porque você não teve um contato com a graça, você não teve um encontro com Jesus. Se você não é uma pessoa constrangida, você é constrangido? Se você for constrangido pelo Espírito Santo a buscar uma vida de santidade, é porque você teve encontro com Cristo. Agora, se você tem crente que ele é capaz de dar uma aula de teologia, sabia disso? E vai para o inferno. Você sabia que tem professores de teologia que vão para o inferno? Qual é o maior professor de teologia que você conhece depois de Deus? Quem é? E você conhece? Peguei vocês, hein? Conhece de ouvir falar, não é? De ouvir falar. Então, o diabo é um professor de teologia, não é? No sentido de conhecer a palavra. Então, não basta você conhecer esses conceitos. Você tem que ter um encontro com o Salvador. Ok? Tem um encontro com o Mestre. E se você teve um encontro com Cristo, o amor dele é tão profundo que ele vai te constranger a buscar uma vida de santidade. Então você vai buscar uma vida de santidade não é por medo do inferno, por amor a Deus. Que tipo de obediência Deus prefere? Dos que obedecem por medo do inferno ou dos que obedecem por gratidão? Gratidão.
as igrejas estão cheias de crentes que obedecem por medo do inferno. Porque se Jesus voltar e encontrar ele despreparado, sem estar vigiando, vai para o inferno. Que triste, não é? Por outro lado, no lado calvinista, ouve tanto falar da graça que começa a relaxar muito, né? Tem crente assim. O pastor fala tanto da graça, acho que Deus vai me perdoar se eu ficar viciado em pornografia. Bom, se você for filho, isso não vai tirar sua salvação, mas ele vai tirar seus couros. Porque ele vai te bater, te disciplinar se você não se arrepender. Porque ele é teu pai e pai corrige. Então não fica brincando com Deus não, porque com Deus não se brinca, é ou não é? Uma coisa é salvação, outra coisa é a transformação do seu caráter. Vamos lá, meus irmãos. Uma imagem equilibrada, uma autoimagem equilibrada do cristão consiste em uma autoimagem equilibrada na salvação. Em segundo lugar, consiste numa autoimagem equilibrada no serviço a Deus. Antes de falar do serviço propriamente dito, aliás, como se executa esse serviço no reino de Deus? Deus ele não manda você trabalhar sem te capacitar, sem te dar cursos de capacitação. Ele te coloca no mercado de trabalho, mas antes ele te dá cursos de capacitação. Que cursos são esses? Na verdade, ele já te dá algo pronto, é pronto para ser usado, mas pode ser aprimorado. O que é esse algo pronto que ele te dá? São os dons, ok? Os dons espirituais para você trabalhar para ele, para o serviço cristão. E como você vai servir a Deus com esses dons? Com o seu corpo. Se você prega, é com a sua língua que você vai servir a Deus. Se você ajuda os necessitados, é com o seu corpo como um todo. O corpo do crente tem um papel fundamental dentro do corpo de Cristo. Porque o corpo do crente faz parte do corpo de Cristo, porque uns são membros do corpo de Cristo e são membros uns dos outros, e membros do corpo de Cristo. Então, a função física corporal, é claro que envolve a alma como um todo, é fundamental. E nesse sentido, o que Deus pede de você? Seus dízimos? Sim, também. Mas é só isso? Não. Ele pede a sua vida toda, seu corpo, sua alma, o seu ser por completo. Mas ele dá uma pequena ênfase ao corpo, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o quê? Corpo como sacrifício vivo. Como que você vai apresentar o seu corpo como sacrifício vivo? É o culto racional. O que é culto? Culto é a palavra latria. Duas palavras em grego no Novo Testamento é usado para culto: latria e proskunel. Proskunel significa, é o que o diabo falou para Jesus: se prostrado me adorardes. Isso fica visivelmente é manifestado visivelmente através do evento em que Isaías teve um encontro com o Senhor, viu o Senhor no alto submisso perante Deus e disse o quê? Eis-me aqui. Isso é adoração, isso é serviço, ok? Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é adoração. Adoração, culto, sacrifício e serviço são termos intercambiáveis. Adoração, culto, serviço. Quando nós falamos de culto e adoração, a gente, de uma maneira muito infantil e simplista, nós já pensamos no culto do domingo. Tem uma multidão aí de irmãos aí fazendo mutirão para angariar fundos, roupas, bens materiais para levar para as pessoas carentes de São Caetano por causa da enchente. Isso é um culto? É um culto. Um culto sagrado, muito sagrado. Isso é uma adoração a Deus. A pessoa está envolvendo o corpo dela, está entregando o corpo dela como sacrifício a Deus. Isso é serviço, isso é culto. Ok, meus irmãos? Como nós podemos entregar um serviço a Deus? Outra coisa, é mais abrangente do que a igreja. A gente pensa que serviço a Deus é só a igreja. A gente não pensa isso? Que serviço a Deus é a igreja? A gente pensa o que é isso. Aonde você trabalha, isso tem que ser um culto a Deus. Você é um cuidador de idosos, é um culto a Deus. Você é uma recepcionista, isso é um culto a Deus. Você é uma professora, professor, isso é um culto a Deus. Olha que sério.
Agora, os seus dons e talentos sendo usados dentro do reino de Deus, ele toma uma proporção e uma especialidade maior, é claro. Quando eu digo dentro do reino de Deus, significa dentro da agência do reino de Deus. Quem é a agência do reino de Deus? A igreja. Nota de rodapé, favor não confundir reino com igreja. A igreja é um agente do reino. Então, quando você serve a Deus com seus dons e talentos no seu trabalho, na faculdade, você está servindo a Deus no reino, porque onde tem crente, tem reino de Deus ali. Agora, quando você serve a Deus dentro da igreja, você está servindo dentro do reino de Deus também, só que dentro do agente do reino, que é a igreja. Isso toma uma proporção e torna o seu serviço mais especial ainda. Por quê? Porque você está abençoando a vida dos seus irmãos, para que os seus irmãos saiam na segunda-feira para o seu trabalho edificados para alcançar outras pessoas. Entenderam por que o serviço dentro da igreja ele tem uma proporção mais profunda? Não é porque trabalhar para Deus na igreja é mais especial do que trabalhar lá fora. É porque a produtividade, quando você edifica um crente dentro da igreja, o alcance é maior, porque aquele crente que foi edificado através da sua vida vai alcançar outras vidas lá fora. Entenderam, meus irmãos? Tendo feito a introdução acerca do serviço, uma autoimagem dentro do serviço. Vamos lá. Nesse sentido, Paulo vai nos orientar aqui a não nos gloriarmos no que diz respeito aos dons. Versículo 3 em diante. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé é algo que Deus dá, numa medida específica que Ele dá a cada um. A palavra medida aqui é a palavra grega metro. Metro significa o seguinte: Deus tem uma medida de fé que Ele reparte a cada um. Muito bem, vamos lá. Por que então nós não devemos nos gloriar, nos ensoberbecermos com os dons que Deus nos deu? Porque antes de falar propriamente sobre os dons, nós iremos falar sobre os dons aqui. Nós vamos entender por que nós não devemos nos gloriar nos dons. E antes de falar especificamente sobre o por que não nos gloriar nos dons, eu vou dizer que nós nos gloriamos nos dons. É só o crente ter um dom que ele começa a se ensoberbecer. Se ele canta, ele se acha. Se ele toca, ele se acha. Se ele fala, se ele ensina, ele se acha. Se ele faz alguma coisa na igreja espiritual, ele se acha. Meus irmãos, todos nós somos tentados a um pecado maligno chamado soberba. E nem precisamos receber elogios. Porque ele está falando aqui, ninguém pense acerca de si mesmo. Às vezes a pessoa nem recebeu um elogio, ela pensa aquilo de si mesma, independente de elogio. Então, a área do serviço cristão é uma área tão nobre, que você se ajoelha perante Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, sou teu servo. Aí Deus te capacita com dons, aí de repente você se levanta e começa a servir a Deus, e você esquece que você estava aos pés do mestre, e você começa a se ensoberbecer, se acha a estrelinha do reino encantado, o príncipe e a princesinha do reino encantado. Não é mais o escravo, do reino de Deus, é o príncipe e a princesa do reino encantado. E pior, tem pessoas que são frustradas aí fora, no mercado de trabalho, profissionalmente, academicamente, pessoalmente, são frustradas lá fora e querem usar a igreja como palco. É o seu caso? Nossa, eu dou uma boa aula, minha aula é excelente. Nossa, como eu prego bem. Nossa, como eu toco bem, como eu canto bem. Estou usando aqui dons que têm a ver com o público, que geralmente são onde nasce mais soberba. Mas às vezes você está servindo um cafezinho no Barnabé e o diabo fala no seu ouvido: até que você é uma boa pessoa. É perigoso, a soberba.
A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E esse homem segundo o coração de Deus caiu em soberba. E Deus mandou castigos terríveis por causa da soberba. Se nós fôssemos inteligentes, colocaríamos como prioridade máxima vencer a soberba em nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é triste quando Deus corrige um soberbo. Ou Ele vai mandar uma luta, uma tribulação terrível, ou Ele vai permitir que você tenha como fraqueza um pecado humilhante. Aí todas as vezes que você se ensoberbecer, Deus te lembra, mas olha quem você é, olha o que você fez. Então, coloque na lista de prioridade dos pecados a serem vencidos, a soberba. E se você, porque assim, vocês já assistiram aquele filme Senhor dos Anéis? Já assistiram? Eu nunca assisti. Assisti acho que só um pouquinho. Eu fiquei cansado, porque diz que a história não termina nunca, né? Quantos filmes? São 6 filmes? Uns 10 filmes. Senhor dos Anéis, não acaba nunca esse anel. Eu só sei que tem um anel lá que o bichinho chama de precioso, né? É precioso. Né? Todo mundo quer, mas quando cai na mão do indivíduo, o indivíduo se ensoberbece, parece, né? Ou se transforma, alguma coisa assim. Os dons de Deus, você pede dons para Deus, eu quero te servir. Aí fecha os olhos cantando louvores, Senhor, eu quero te adorar. Como eu quero te servir, Deus. Aí Deus te dá a oportunidade para você servir no reino. De repente você começa a se sentir superior aos outros. Aqui assim, aqui vai funcionar da seguinte forma, aqui é do meu jeito. Então aquele anel precioso que é o dom que Deus te deu, de repente volta-se contra você. Vigiemos então, vamos aprender aqui as razões porque nós não devemos nos ensoberbecer com os dons. Em primeiro lugar, porque os dons é uma graça de Deus, é um favor de Deus. Ele disse isso no versículo 3 e no versículo 6. Porque pela graça que me foi dada, versículo 6, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Você consegue perceber que no versículo 6 ele repete o verbo dar 3 vezes? É claro que o verbo dar está escondido aí. A palavra dom, na verdade, a palavra dom em grego significa uma dádiva, é algo que alguém te deu. Como se não bastasse, ele usa a palavra graça. E como se ele não bastasse, ele usa o verbo dar de novo. Dá. Tudo que você tem foi dado. Por que você se gloria? Você dá uma boa aula, mas foi Deus que te deu o dom do ensino. Então, para que se gloriar se não veio de você? A única pessoa que tem poder e autorização para se gloriar é uma pessoa que tem talentos inatos. Quem é essa pessoa? Que tem um talento. O que é um talento inato? É um talento ou qualidades ou atributos que ninguém lhe deu, sempre teve consigo. Quem é? Deus. Alguém deu alguma coisa a ele para que ele venha retribuir? Por isso que não é narcisismo o próprio Deus querer se gloriar, porque ele tem glória própria, como o sol. E nós somos pequenas luas, nós temos a nossa glória, mas não é uma glória própria não. É uma lua refletida do sol, refletida de Deus. Ficou claro, meus irmãos? Já dizia o filósofo brasileiro Lulu Santos, né? Claro como a luz do sol, em uma das suas poesias cantadas. Muito bem, os dons é uma graça de Deus, é um favor. O segundo motivo por que nós não devemos nos gloriar com nossos dons e talentos, porque nós precisamos dos dons e talentos uns dos outros. Veja o versículo de número 4 a 6. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Você dá uma boa aula de escola dominical? Para criança, para adulto, seja lá o que for. Eu dou uma boa aula. Só que você precisa do seu irmão, precisa do diácono para abrir a igreja, para você dar essa aula. Você precisa dos presbíteros para se reunir, para discutir a estrutura da igreja. Como você vai louvar a Deus com um conforto auditivo, se não tiver os músicos para louvar a Deus? Você pode louvar a Deus sem... Por que eu falei conforto auditivo? Porque você consegue louvar a Deus sem músicos, tá? Mas só que com os músicos é diferente, é ou não é?
Então você precisa dos músicos. Só que esses músicos precisam ser edificados na palavra, eles precisam dos professores da escola dominical. Mas quem vai cuidar das crianças dos músicos? A tia, é ou não é? É a tia. Então nós precisamos uns dos outros. Por isso nós não podemos nos gloriar, nos sentir melhor do que o outro. Meus irmãos, já falei isso no sermão. É algo tão maligno e pernicioso, a nossa soberba, a nossa vanglória, é tão maligno, que aconteceu até com um episódio com os discípulos de João Batista. Você deve lembrar que eu falei isso no sermão. Os discípulos de João Batista disseram assim para João Batista: olha, Senhor, nós estamos sabendo de um tal Jesus que está batizando também, e muitos dos teus discípulos estão te abandonando para ir até ele. Se fosse um de nós, o que ia acontecer? Estão deixando a minha sala para ir assistir aula na aula do outro? Vou pegar esses incircuncisos. Olha, eu gosto de te ouvir cantar, mas fulano de tal canta muito melhor. Qual foi a reação de João Batista? Importa, deixa ele crescer, desde que o nome de Cristo seja exaltado. Quando alguém elogiar outra pessoa para você, ou quando você perceber que o outro está fazendo melhor que você, deixa o irmão crescer, se estiver glorificando a Deus. Mas se você sentir ciúmes, não se sinta o diabo, não se sinta a pior pessoa do mundo. Vá aos pés do mestre e diga: Senhor, eu fiquei com ciúmes do meu irmão, fiquei com inveja, me perdoa, que coisa feia, me ajuda a ser parecido com Cristo. Ok? Quando eu digo não se sinta a pior pessoa do mundo, assim, não acabou o mundo, tá? Mas se você se sentir a pior pessoa do mundo, não tem problema não. Vamos lá. Em primeiro lugar, uma autoimagem equilibrada do cristão consiste em uma autoimagem equilibrada na salvação. Em segundo lugar, uma autoimagem equilibrada no serviço, não se gloriar com os dons. Por último, nós temos 10 minutos para isso. Uma autoimagem equilibrada no chamado. Deus te deu um chamado. Você tem um chamado. Ele chamou cada um segundo o seu propósito. Se você é crente, você tem dons. Se você não é crente, pelo menos talentos você tem por causa da imagem de Deus e da graça comum que você tem aprendido na escola dominical. Se você é crente, você tem dons e talentos. Talentos, eu digo, são talentos naturais. A pessoa nasce com a tendência a ser músico, nasce com a tendência natural a ir para a área técnica, algo assim. São talentos. Agora, dons é quando Deus te dá um dom espiritual. Tá? Tem pessoas que têm talento para o ensino, aptidão ao ensino. Tá? Ela já é bem didática. Agora, quando ela se converte, ela é revertida com o dom espiritual do ensino. Aí fica invencível, né? Estou falando no sentido assim, comparando com aquele que tem só o talento, fica uma coisa maravilhosa. Tá? Então, troca o invencível por maravilhoso, tá? Porque o invencível não ficou bom. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Nós estamos em qual ponto? Do chamado. Terceiro ponto. Cada um tem um chamado, uma função, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, precisamos uns dos outros, ok? Versículo de número 6. Ele vai começar a trazer aí acerca dos dons, os detalhes dos dons. Paulo fala também dos dons, meus irmãos, na sua carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, 12, 13 e 14. Os dons lá, ele fala dos dons, dos mais diversos dons, com um certo foco nos dons extraordinários. Dom de maravilhas, dom de discernimento, dom de cura, dom de revelação, o que mais? Por aí, dom de línguas. Não poderia esquecer o dom de línguas, né? É o dom preferido de muitos crentes. Mas aqui, por que Paulo não fala dos dons extraordinários?
Porque o que Paulo está preocupado aqui, para você entender? Qual foi o critério de seleção de Paulo para escolher esses dons aqui? De tantos dons que existem. Se você descobrir qual foi o critério, você vai ganhar um bombom. Do garoto. Ganhar um bombom do garoto. O critério, meus irmãos, o que levou Paulo a fazer essa seleção? Versículo 1. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Ele quer que você use o seu corpo na execução desses dons. Então, ficar falando em línguas que ninguém entende, isso vai edificar o corpo de Cristo? Vai edificar o corpo de Cristo? Você ficar tendo uma visão do anjo subindo e descendo na escada, vai edificar o corpo de Cristo? Não. Sabe o que vai edificar o corpo de Cristo? Você ir lá na casa do irmão que está doente, visitar ele. É isso que vai edificar o corpo de Cristo. Então, esses dons aqui têm a ver com execução, com serviço mesmo, com o corpo, ok? E nesse sentido, ele divide entre dons mais práticos e dons de fala, dom de fala e dom mais prático, mais de serviço. Vamos começar com os dons de fala. A profecia, versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a analogia da fé. Como está na sua Bíblia? A palavra grega é analogia. Analogia, ou seja, algo análogo, relacionado a. Significa, se você tem o dom da profecia, faça-o relacionado à fé. Mas que fé? Não é uma fé subjetiva. Porque no texto grego, a palavra pisteus aqui é acompanhada de um artigo. E quando é acompanhado de um artigo, não é qualquer tipo de fé subjetiva, é a fé. E quando se refere à fé, significa a fé cristã. E quando se refere à fé cristã, significa o corpo de doutrinas cristãs. O que é esse corpo de doutrinas cristãs? O Evangelho, a Bíblia. Em outras palavras, se você tem um dom da profecia, profetize segundo a Bíblia. Aqui é a fé cristã. Me fale sobre a sua fé. Essa é a fé cristã. Entenderam? Isso é profetizar segundo a fé, a proporção da fé. Não é de acordo com a fé que você tem. É essa fé, a fé que foi dada aos apóstolos. Ficou claro? Agora vamos entender o que é essa profecia. Pastor, ainda existe o dom de profecia? Existe, porque está escrito aqui. Ok? Agora temos que entender o que significa profecia. Profecia é revelar o futuro. Quem disse que profecia é revelar o futuro? Os profetas revelavam o passado. Profecia, meus irmãos, significa você ser um representante de Deus, um despenseiro de Deus. Esse é o profeta. Profecia é proferir. O que é profetizar? Proferir. Só que você vai proferir coisas que alguém mandou, ok? Não é assim? O que é um profeta? Um profeta vai e diz àquele povo que se arrependa, porque senão os destruirei. Não é isso que diz o profeta? O profeta é um garoto de recado de Deus. Isso é um profeta. Então, profecia é dar o recado. Agora, existem profecias que são recados novos, é uma palavra nova de Deus, que nunca foi dita. Existem recados que é baseado em um recado que Deus já tinha dado. Ok? Dá um exemplo disso. Final de Malaquias. Ouçam meu servo Moisés. O profeta está dando uma profecia dizendo para o povo ouvir uma outra profecia antiga, que já tinha sido revelada. Ficou claro isso? Muito bem. Naquele período, até o período do Novo Testamento, ainda existiam revelações novas. Por que ainda existiam revelações novas? Porque precisava existir revelações novas. Por que precisava existir revelações novas? Porque a Bíblia não tinha sido escrita por completo. Então precisava ser revelação nova. Ok? Agora, note, uma das principais características de um profeta canônico. O que é um profeta canônico? É um profeta que traz revelações novas. E se é uma revelação nova, tem que ser escrito na Bíblia. Se você tem um dom de profecia,
canônica, de revelações novas, tudo que você falar tem que ser escrito na Bíblia. Entenderam? Tem que ser escrito. Muito bem. Qual era uma das características principais desse dom? Não era posto à prova. Lembra do profeta Ágapo, em Atos? Os apóstolos ficaram analisando, estudando, pondo à prova? Não. As profecias de Isaías, as revelações de Jeremias, só dizia assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora existe um dado novo no Novo Testamento acerca de aspectos proféticos. Quando alguém profetizar, outros julguem. Mas se a palavra de Deus está sendo dita, precisa ser julgada? Então é um outro tipo de profecia. É quando você está proferindo, quando você está falando, dando um recado de Deus baseado em um recado que já foi dado. Quando você está dizendo, é Deus que está falando porque Ele disse na Bíblia. Só que o interlocutor, esse processo de dizer, olha, Deus está me dizendo na Bíblia isso, pode acontecer erros, podem acontecer erros. Então precisam que pessoas julguem se aquele profeta está falando de acordo com a fé cristã. Se ele está ensinando, se ele está pregando de acordo com a fé cristã, com a analogia da fé. Entenderam? Qual é o nome desses profetas de hoje? Pregadores. São os pregadores da palavra. Aquele que tem o dom de pregar a palavra. Aquele que prega, pregue de acordo com a fé cristã, com a analogia da fé cristã. Ok? Então, quando você está ouvindo um sermão, você está julgando. Você está se alimentando, mas você tem que julgar para saber se aquele espírito procede do Senhor, é ou não é? Diz 1 João 4. Você tem que julgar se o que aquele pregador está falando vem de Deus. Como você sabe se vem de Deus ou não? Se o que ele fala está na Bíblia. Ok? Dom de profecia. É o dom de proferir a palavra de Deus. Então, quando o pregador sobe no púlpito e prega a palavra de Deus, ele está profetizando para a igreja. Ok? Eu nem vou entrar na questão daquele profetizar de palavra positiva. Profetiza bênção na tua vida, profetiza maldição, profetiza bênção. Nem vou entrar nessa questão, porque se isso acontecesse, não existiam crentes doentes. Muito bem. Meus irmãos, acabou o horário, mas não vou deixar vocês ir embora. Ficou claro sobre a profecia? Tranquilo sobre a profecia? Podemos passar para o próximo? O ensino, versículo de número 7. É o versículo 7? O que ensina, esmere-se para fazê-lo. Meus irmãos, eu vou me estender mais 6 minutos. Vocês aguentam 6 minutos? Ensinar é o verbo aqui de didascaléu, de didática. Significa que você tem que ensinar. Se você tem o dom do ensino, você não pode fazer de qualquer jeito. Você tem que dar o seu melhor. E como que um crente dá o seu melhor quando ele tem dom do ensino? Orar muito, ler muito a Bíblia e usar da melhor forma os recursos que estão ao seu alcance. Pesquisas, etc, para trazer o seu melhor. Você já viu o professor dando uma aula que você percebeu assim, esse professor não preparou direito essa aula? Já perceberam assim? Já tiveram essa experiência? Como é ruim? Então, quem tem o dom do ensino, esmere-se por fazê-lo, fazer da melhor forma. Então, é os dons de fala, profecia, ensino, aconselhamento, versículo 8, o que exorta, faça-o com dedicação. A palavra exortação, aqui, a palavra exortar é paracaléu. Versículo 1, rogo-vos, olha o paracaléu aqui, rogar, exortar. Paracaléu significa, Caléu não é o pai do super-homem. Caléu em grego significa o verbo chamar. Só quem assiste esse filme sabe do Caléu. Caléu significa chamar. Para é do lado, então chamar ao lado. Então, Danilo, aproxima-te de mim para que eu possa ensinar uma cena, porque não vou ensinar outra coisa a não ser uma cena. Aproxima-te de mim.
Então eu chamo o Danilo para estar ao meu lado. Eu chamo ele aqui, ó. Danilo, está tudo bem? Percebi que você estava meio triste hoje. Vamos conversar? Quero orar por você, quero te ajudar. Pode sentar, Danilo. Acabou o aconselhamento, durou só alguns segundos. Tem gente, meus irmãos, que tem uma aptidão para isso, de socorrer as pessoas que estão tristes, de aconselhar. É o dom da exortação, é o dom do aconselhamento. Todo mundo tem a obrigação de fazer isso, mas alguns fazem de uma forma muito natural, porque ela tem um dom. Entender a diferença do dom e do dever? Todo mundo pode aprender a tocar piano? Sim, todo mundo. Você entra na escola e aprende. Mas tem gente que tem um dom. Quem tem um dom? Os dois vão aprender, só que quem tem um dom vai deslanchar. É ou não é? Só que quem não tem um dom, se ele se esforçar muito, pode até passar o que tem um dom, porque quem tem um dom geralmente é preguiçoso. Entenderam? Vamos seguir aqui em frente. Agora, dons de serviço prático, versículo 7. Diaconia. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O ministério aqui é a palavra diaconia. Diaconia, meus irmãos, é um dom e um oficialato. Existe o oficialato da diaconia, quando alguém é ordenado para ser diácono, ok? É um ofício. Mas também diaconia é um dom. Existem mulheres com dom de diaconia, você sabia? Sabia que você pode ser que seja uma mulher com um dom de diaconia, não um oficialato. Não existe diaconisa como oficialato na Bíblia. Mas existem mulheres com dom de diaconisa. No final da carta de Romanos, Paulo fala de uma delas. Com dom, significa, o que é a palavra diaconia? Significa serviço. Das mais diversas formas. Então, por exemplo, o que prega a palavra, o que tem o dom da profecia, ele está praticando, ele está servindo a Deus, ele está sendo um diácono. É tanto que em Atos 6, quando Paulo fala que está tendo a confusão das mesas lá, e Paulo, olha, vamos escolher alguns homens, íntegros, para que sejam diáconos. Porque nós, os apóstolos, nos dedicaremos ao ministério da palavra. A palavra ministério lá é diaconia. Então, aquele que se dedica à palavra, ele está também sendo um diáconos. Entenderam? Então, limpar o banheiro da igreja, está sendo um diácono. Então, quando você serve de uma forma mais abrangente, é um diácono, é um ministério. Então, já limpe do seu sistema operacional cerebral o conceito de que ministério é coisa de música, ministério de louvor. Os grupos de louvor da igreja, é um ministério? É um diaconia? Sim, mas não são só eles. Os professores das crianças, o departamento infantil, é um ministério, é uma diaconia. Não é só música que é um ministério, tudo é um ministério, ok? Vamos seguir aqui. Se é ministério, dedique-se. O que mais? Generosidade, versículo 8. Ou o que faz com dedicação. O que contribui com liberalidade. Tem pessoas que têm um dom da generosidade. São pessoas que têm um coração aberto, que está constantemente e naturalmente ajudando as pessoas, ajudando o reino de Deus. Se você tem esse dom, esse chamado, faça-o com liberalidade. Então, diaconia, generosidade, liderança, versículo 8, o que preside com diligência. Tem gente que não é chamada para ser presbítero nem pastor, mas tem o dom da liderança. Mulheres têm dom da liderança. Você vê isso na SAF, você vê isso na UMP, na UPA. Tem mulheres que têm o dom da liderança. Mulher não pode ser líder como um oficial na igreja, um diácono ou um presbítero. E nem no lar ser o cabeça. Mas não significa que ela não possa ser uma liderança no governo, uma liderança, etc. Tá? Com diligência. E por último, a misericórdia. O que exerce misericórdia? Com alegria. O que é a misericórdia? É o ato de socorrer aqueles que estão em miséria, especialmente material. Se você vai ajudar os pobres, se você tem um chamado e você tem um dom, faça com alegria, não com peso. Ok? Alguma dúvida? Estou perguntando por educação porque não dá mais tempo de responder. Ok, meus irmãos? Roseli, deu para entender? Muito bem. Qual é o seu chamado? Qual é o seu dom? Você não sabe ainda? Dobre o seu joelho e diga: Deus, me mostra qual é o meu dom. Qual é o meu chamado? Tá bom? Vamos orar.
Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento de aprender mais da Tua Palavra. Leva-nos em paz para casa, Pai. E mais uma vez nós te pedimos, nós imploramos, visita as famílias enlutadas daquelas crianças, os pais e as mães que estão sofrendo e as crianças que estão hospitalizadas. Que o Senhor tenha misericórdia daquele povo. Em nome de Jesus. Amém.